Antigo Testamento, livro de Levítico, capítulo 8. Disse mais o Senhor a Moisés: Toma Arão e a seus filhos com ele, e os vestidos, e o óleo da unção, e o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros, e o cesto de pães ázimos, e reúne a congregação toda a porta da tenda da revelação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, e a congregação se reuniu à porta da tenda da revelação. E disse Moisés à congregação: Isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Então Moisés fez chegar Arão e seus filhos, e os lavou com água, e vestiu Arão com a túnica, cingiu-o com o cinto, e vestiu-lhe o manto, e pôs sobre ele o éfode, e cingiu-o com o cinto de obra esmerada, e com ele lhe apertou o éfode. Colocou-lhe então o peitoral, no qual pôs o urim e o tumim, e pôs sobre a sua cabeça a mitra, e sobre esta, na parte dianteira, pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Senhor lhe ordenara. Então Moisés, tomando o óleo da unção, ungiu o tabernáculo e tudo o que nele havia, e o santificou. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a pia e a sua base, para santificá-los. Em seguida derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão, e ungiu-o para santificá-lo. Depois Moisés fez chegar aos filhos de Arão, e os vestiu de túnicas, e os cingiu com cintos, e lhes atou tiaras, como o Senhor lhe ordenara. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. E depois de imolar o novilho, Moisés tomou o sangue, e pôs dele com o dedo sobre as pontas do altar em redor, e purificou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar, e o santificou para fazer expiação por ele. Então tomou toda a gordura que estava na fressura, e o redenho do fígado, e os 2 rins com a sua gordura, e os queimou sobre o altar. Mas o novilho com o seu couro, com a sua carne e com o seu excremento, queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor lhe ordenara. Depois fez chegar o carneiro do holocausto. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Havendo imolado o carneiro, Moisés espargiu o sangue sobre o altar em redor. Partiu também o carneiro nos seus pedaços, e queimou dele a cabeça, os pedaços e a gordura. Mas a fressura e as pernas lavou com água. Então Moisés queimou o carneiro todo sobre o altar. Era holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor, como o Senhor lhe ordenara. Depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração. E Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. E tendo Moisés imolado o carneiro, tomou do sangue deste e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Moisés fez chegar também os filhos de Arão, e pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita deles, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. E espargiu o sangue sobre o altar em redor. E tomou a gordura e a cauda gorda, e toda a gordura que estava na fressura, e o redenho do fígado, e os 2 rins com a sua gordura, e a coxa direita. Também do cesto dos pães ázimos, que estava diante do Senhor, tomou um bolo ázimo, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão, e os pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. E pôs tudo nas mãos de Arão e de seus filhos, e o ofereceu por oferta movida perante o Senhor. Então Moisés os tomou das mãos deles, e os queimou sobre o altar em cima do holocausto, os quais eram uma consagração por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Em seguida tomou Moisés o peito, e o ofereceu por oferta movida perante o Senhor. Era a parte do carneiro da consagração que tocava a Moisés, como o Senhor lhe ordenara. Tomou Moisés também do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar, e o espargiu sobre Arão e suas vestes, e sobre seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. E assim santificou tanto a Arão e suas vestes, como a seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. E disse Moisés a Arão e seus filhos: Cozei a carne à porta da tenda da revelação, e ali a comereis com o pão que está no cesto da consagração, como ordenei, dizendo: Arão e seus filhos a comerão. Mas o que restar da carne e do pão queimá-lo-eis ao fogo.
Durante 7 dias não saireis da porta da tenda da revelação, até que se cumpram os dias da vossa consagração, porquanto por 7 dias ele vos consagrará. Como se fez neste dia, assim o Senhor ordenou que se proceda para fazer expiação por vós. Permanecereis, pois, à porta da tenda da revelação dia e noite por 7 dias, e guardareis as ordenanças do Senhor, para que não morrais. Porque assim me foi ordenado. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés.